Então a gente vai fazer uma recapitulação, nós vamos recapitular algumas partes importantes da nossa disciplina. Então, falando aí sobre a estatística analítica, em que a gente divide de forma geral em dois grandes grupos, nós temos a estatística descritiva, que nós vimos em nossa terceira aula, em que a gente trabalhou com métodos para descrição, com ferramentas para descrição de dados. Então, isso nos ajuda a organizar, resumir e apresentar os dados de melhor forma. Então, de forma geral, a gente tem as medidas resumo, como média, mediana, desvio padrão e etc. Os gráficos e também a representação desses dados em tabelas. A segunda parte da estatística analítica, que a gente começou a estudar na aula passada, e a partir da aula de hoje a gente começa a ver o primeiro teste de hipóteses da estatística inferencial, então é sobre, né, a estatística inferencial, esse grande grupo. Então você tem um conjunto de métodos que permite inferências sobre a população com base em amostras. Então a gente coleta a amostra da população para inferir sobre algum aspecto, sobre alguma característica daquela população, a partir dos dados da amostra. De forma geral, a gente tem aí os testes de hipótese, intervalo de confiança. Também mais uma característica extremamente importante, um conceito extremamente importante para a gente trabalhar com estatística inferencial, é exatamente esse ponto de amostra e população. Então você tem uma população, essa população ela agrupa um conjunto, ela representa um conjunto de indivíduos com uma ou mais características em comum. Tá? Então a gente precisa ter alguma pergunta, algum questionamento, algum objetivo para responder sobre aquela população, e eu não tenho condições, na maioria das vezes, de coletar todos os elementos da população. Então a gente sempre vai trabalhar com amostras. A gente pega então uma parte dos elementos dessa população e tenta então fazer uma inferência, tá? Para definir alguma característica da população com base na amostra. As populações, e obviamente as amostras também, elas são formadas por elementos, por indivíduos, por unidades amostrais ou por observações, é tudo a mesma coisa. Desses elementos que nós amostramos da população, nós vamos medir ou observar características, que são nada mais do que as variáveis. Então você vai extrair variáveis desses elementos, 1, 2, 3, 10, 20 ou quantas variáveis forem necessárias. A gente caracteriza as variáveis que extraímos dos elementos em dois grandes tipos, né? As quantitativas e as qualitativas. Dentro das quantitativas, a gente tem o tipo quantitativa contínua, que são aquelas variáveis que medem, tá? São medidas. As variáveis quantitativas discretas, que são contagens. As variáveis qualitativas ordinais, que são atributos que a gente consegue ordenar. E as qualitativas nominais, que a gente simplesmente identifica sem ordem. Então, dentro das análises inferenciais, a gente divide os testes de hipóteses, essas análises, em dois, de forma geral, né, generalizando, em dois grandes grupos. Apesar da origem ser a mesma, mas para facilitar no entendimento, a gente faz essa primeira divisão em dois grandes grupos. Então, há o primeiro grupo de testes que buscam diferenças entre grupos. E a gente vai ver isso aí nas nossas essa aula e em outras duas. Nós vamos estudar essas análises do grupo que busca diferença entre atributos, ou busca diferença entre grupos. Tá? E depois nós veremos análises que buscam relação entre variáveis. Então, qual que é a diferença entre esses dois grandes grupos de análise? Então, a gente tem aqui dois exemplos.
Tá? Então, de forma geral, essas análises a gente tem que ter no mínimo duas variáveis. Tá? Uma variável independente, que explica, explicativa, e uma variável dependente, que é a resposta. A variável resposta, ou variável dependente. Então, ali no primeiro exemplo, a gente tem espécie, é uma variável, comprimento é outra variável. Então, cada coluna tem uma variável. E cada linha tem uma observação, um indivíduo, uma unidade amostral. Então ali, na primeira linha, a gente tem Triathoma vitíceps, é a espécie, e o comprimento 3,1. Então, amostramos vários desses indivíduos dessa espécie Triathoma vitíceps e também da espécie Panstrongylus megistus, e medimos o comprimento de cada um deles. Então, a partir desses dados, com essas duas variáveis, uma variável qualitativa e outra variável quantitativa, a gente consegue, sendo a variável qualitativa a variável independente e a quantitativa dependente, a gente consegue fazer uma análise que vai buscar diferenças entre grupos. Então, nesse primeiro caso específico, eu tenho um grupo que é o Triathoma vitíceps e o outro grupo que é o Panstrongylus megistus. E eu quero verificar se há diferença entre esses dois grupos com relação a alguma característica quantitativa. Nesse exemplo, comprimento. No segundo exemplo, é a mesma base, tá? Só que a gente tem uma variável que se chama floresta, o tipo da floresta, e a outra variável a riqueza de espécies dentro dessa floresta. Então a gente tem ali floresta. Quais são os grupos, os tipos, né? Floresta degradada e floresta conservada. Então, eu tenho dois grupos, floresta degradada e floresta conservada, que eu quero verificar se há diferença significativa quanto a alguma característica quantitativa, que é o quê? É a riqueza. Então, eu quero saber, será que a floresta degradada tem uma riqueza menor do que uma floresta conservada? Então, esse seria o exemplo de análises que verificam diferenças entre grupos. Então, você tem uma variável com os grupos e a outra variável com uma característica quantitativa. Então, quando a gente vai fazer esse teste inferencial ou esse teste de hipótese, a gente sempre tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre aquela hipótese mais simples, que não há diferença, que é tudo igual. E a hipótese alternativa é o estado complementar da hipótese nula, ou seja, se a hipótese nula diz que não há diferença, os grupos não apresentam diferença, então a hipótese alternativa, ela diz que há, sim, os grupos apresentam alternativa. Então o objetivo do teste de hipótese é exatamente esse, é verificar se nós vamos rejeitar ou não a hipótese nula com base nas nossas evidências. Durante a definição da nossa pergunta, que nós queremos responder, qual teste estatístico a gente vai aplicar, a gente define variáveis. Eu vou analisar essa variável e essa variável. E a gente tem que definir dessas variáveis, primeiro, qual delas causa e qual delas sofre o efeito. E além disso, obviamente, definir de qual tipo elas são no sentido de quantitativa, qualitativa, discreta, contínua, nominal, ordinal. Tá? Então, com relação a causa e efeito, então a gente tem ali em que nesses testes, cuja maioria deles a gente tem duas variáveis, uma delas a gente define como a causa e a outra a gente define como o efeito. Então aqui um exemplo, quem causa e quem sofre o efeito. Tenho duas variáveis aí. Uma variável é espécie de ave e a outra variável é número de ovos no ninho. Então, o que causa a outra? Né? A espécie de ave que vai causar o número de ovos no ninho ou o número de ovos no ninho que vai causar a espécie de ave? Então, a variável dependente, que é a causa, ela é a espécie. E a variável dependente, que é o efeito, que sofre o efeito, é o número de ovos no ninho. Então, a gente sempre tem que definir isso daí.
Lembrando, tá? Então, a variável independente causa o efeito. Também podemos chamá-la de variável explicativa ou variável preditora. E a variável dependente é a que sofre o efeito. E a gente pode chamá-la também de variável resposta. Sempre nós temos que nos lembrar que, independente se estatisticamente eu estou falando que uma é a variável independente e outra dependente, uma causa e uma sofre o efeito, a estatística em si, ela não prova, tá? Ela não prova que de fato uma coisa está causando a outra. Ela vai verificar se há essa correlação. É aquela famosa máxima, né? Correlação não implica em causalidade. Ou seja, não é porque a gente encontrou uma correlação ali que uma coisa vai estar causando a outra.